Dividendos, fundos imobiliários ou renda fixa. Descubra por onde começar com apenas R$ 50. Você já imaginou acordar sem obrigação de correr atrás do dinheiro todos os dias e mesmo assim ver a sua conta bancária crescendo mês após mês? É o sonho de praticamente todo mundo. Viver de renda, ter liberdade de tempo e poder escolher o que fazer da própria vida. Só que o que muita gente não entende é que a renda passiva não é um passe de mágica. Ela é construída tijolo por tijolo, com paciência, disciplina e conhecimento. Enquanto a maioria das pessoas trabalha a vida inteira por dinheiro, existe um grupo muito pequeno que faz o caminho inverso, coloca dinheiro para trabalhar por elas. E essa é a diferença que separa quem está sempre correndo atrás de contas de quem consegue construir riqueza de verdade. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é renda passiva, como ela funciona, quais são os principais tipos e, principalmente, o que você precisa fazer hoje para começar a construir a sua. Porque a verdade é que quanto mais tempo você demora para entender esse conceito, mais tempo você continua trocando horas da sua vida por dinheiro. Em termos práticos, a renda passiva é qualquer fluxo de dinheiro que continua chegando, mesmo quando você não está trocando seu tempo diretamente por ele. Não é mágica, é resultado de um ativo ou de um sistema que gera receita, seja um imóvel alugado, ações que pagam dividendos, um curso online que vende automaticamente ou juros de um investimento. A característica-chave é que depois do trabalho inicial ou do aporte financeiro inicial, a entrada de dinheiro exige pouco ou nenhum esforço contínuo para cada unidade de renda gerada. A renda passiva é construída sobre 3 pilares fundamentais. Entender isso é o que separa quem constrói liberdade financeira de quem vive somente sonhando com ela. O primeiro pilar é o tempo. Tempo é o ingrediente mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais subestimado. Muita gente tem pressa para ver resultados, mas a renda passiva é um jogo de paciência. O tempo é o que faz os juros compostos agirem, o que multiplica resultados e o que transforma pequenas ações em grandes efeitos. Quando você começa a investir cedo, mesmo com pouco dinheiro, o tempo faz o trabalho pesado. Cada real investido cresce sobre o anterior, e com o passar dos anos, o crescimento se acelera. Por outro lado, quem tenta apressar o processo, buscando atalhos e retornos rápidos, acaba se frustrando ou perdendo dinheiro em promessas milagrosas. É por isso que se diz: o melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. O segundo pilar da renda passiva é o capital. Capital é o combustível da liberdade financeira. Sem dinheiro, não há investimento. E sem investimento, não há renda passiva. Mas isso não quer dizer que você precisa começar com grandes quantias. O que importa é o hábito de investir. Quando você transforma o ato de investir em rotina, assim como pagar uma conta ou ir na academia, o capital começa a crescer naturalmente. O segredo é viver abaixo das suas possibilidades e direcionar a diferença para construir ativos que gerem renda. Esse é o ponto onde a renda passiva se conecta com a educação financeira. Você precisa aprender a gastar menos do que ganha para sobrar dinheiro para investir. E é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Querem renda passiva, mas não querem abrir mão do estilo de vida atual. Só que a liberdade financeira exige sacrifício temporário para colher tranquilidade duradoura. O terceiro pilar é o conhecimento. De todos, esse talvez seja o mais poderoso, porque sem conhecimento, até o tempo e o capital se perdem. Conhecimento é o que te impede de cair em ciladas, de investir no que não entende ou de acreditar em promessas de dinheiro fácil. Quem entende o jogo sabe que existem muitos tipos de renda passiva: financeira, digital, imobiliária, intelectual, e cada uma tem seus riscos, retornos e prazos diferentes. Com conhecimento, você escolhe melhor onde colocar o seu dinheiro, entende o comportamento dos ativos e aprende a proteger o que construiu. Mais importante ainda, conhecimento te dá autonomia. Você deixa de depender de terceiros e passa a tomar decisões conscientes, com base em dados e objetivos. Esses 3 pilares se completam. Sem o tempo, o capital não cresce. Sem capital, o conhecimento não se aplica. Sem conhecimento, o tempo e o capital são desperdiçados. É o equilíbrio entre eles que forma a base sólida da renda passiva. Dentro das finanças, que é o foco principal desse canal, temos alguns tipos de ativos capazes de gerar renda passiva. Quando você investe em ações que pagam dividendos, por exemplo, está
está comprando uma pequena parte de uma empresa e, como dono de uma fração dela, tem direito a uma parte do lucro. Esses pagamentos costumam ser feitos diretamente na conta da corretora. Existem também os fundos imobiliários, conhecidos como FIs, que são uma forma moderna de investir em imóveis, sem precisar comprar um. Eles reúnem investidores para aplicar em grandes propriedades, como shoppings, galpões, escritórios e hospitais, e distribuem mensalmente os lucros dos aluguéis. É como ter um pedaço de um shopping, mas sem precisar fazer grandes investimentos, e dar diretamente com inquilinos, reformas ou papelada. Outro exemplo é a renda fixa, onde você empresta o seu dinheiro para o banco, empresas ou para o governo, e recebe juros em troca. É um tipo de renda passiva mais previsível, com menor risco e o retorno mais estável. CDBs e o Tesouro Direto são opções populares para quem quer começar com segurança. A grande vantagem da renda passiva financeira é que ela pode ser completamente automatizada. Você investe e o dinheiro começa a trabalhar por você. Mas é importante lembrar, o retorno é proporcional ao risco e ao tempo. Por isso, entender o funcionamento de cada produto é essencial antes de investir. Quando falamos em renda passiva, é comum ver promessas por aí dizendo que dá para ganhar dinheiro dormindo ou viver de renda com pouco esforço. E é verdade que a renda passiva existe, mas o que pouca gente fala é o caminho até chegar lá. Porque antes de você ganhar dinheiro dormindo, você vai precisar passar muitas noites acordado, construindo as bases que vão te permitir fazer isso no futuro. Renda passiva é o resultado de escolhas consistentes ao longo do tempo, e não de um golpe de sorte. E é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho, porque vive esperando resultados rápidos para algo que, por natureza, é um processo lento. Existe também um erro muito comum: achar que renda passiva significa não fazer nada. Mas na prática, toda renda passiva exige algum tipo de trabalho, seja no início ou seja na manutenção. O que muda é a intensidade e a constância do esforço. Por exemplo, investir em ações que pagam dividendos parece simples, mas você precisa estudar empresas, acompanhar resultados e entender o mercado. Além disso, o mercado financeiro vive em constante mudança. Ele não é estático. Pode ser influenciado por diversos fatores, como decisões políticas, crises econômicas e até mesmo ciclos naturais de uma economia. É importante entender que o caminho até viver de renda passiva tem diferentes direções, de acordo com a fase em que você está como investidor. As estratégias que fazem sentido no começo não são as mesmas que vão sustentar você quando você chegar na fase de independência financeira. No início, o foco deve ser o crescimento de patrimônio. É o momento em que o investidor ainda está construindo a base, acumulando ativos e ampliando o capital. Nesse estágio, faz sentido buscar investimentos que crescem com o tempo, como ações de empresas com alto potencial de valorização, negócios próprios e reinvestir o lucro em novas oportunidades. É a fase de plantar. Você arrisca um pouco mais, diversifica, e o objetivo é multiplicar o dinheiro para que lá na frente o capital gere uma renda consistente. Mas com o passar do tempo e conforme o patrimônio aumenta, a prioridade muda. Quando o investidor já alcançou um bom nível de capital, o foco deve deixar de ser apenas crescimento e passar a ser preservação e geração de fluxo de caixa. Ou seja, o jogo muda. Agora não é mais sobre fazer o dinheiro crescer rápido, é sobre fazer ele trabalhar por você todos os meses com um maior nível de segurança dentro das possibilidades. É nesse ponto que investimentos como fundos imobiliários, títulos de renda fixa com bom rendimento, ações que pagam dividendos de empresas sólidas ganham destaque. Eles não têm o mesmo potencial de crescimento acelerado de antes, mas trazem previsibilidade, consistência e, principalmente, um pouco mais de tranquilidade. A renda passiva deve ser construída com uma transição inteligente. Primeiro, você acumula ativos que crescem, depois converte parte deles em investimentos que geram renda recorrente. É assim que se constrói liberdade financeira com inteligência. Se você está começando agora, a boa notícia é que não precisa esperar por condições perfeitas. Pequena consistência vence grandes esforços esporádicos. A primeira coisa a entender é que começar bem é mais sobre processo do que sobre o valor inicial. O objetivo desse plano é transformar o seu dinheiro em um instrumento, passo a passo, até que ele comece a gerar os primeiros fluxos passivos. O primeiro passo é clareza e diagnóstico. Pegue um papel ou uma planilha e anote, sem julgamentos, a sua renda líquida mensal, todas as despesas fixas e variáveis e o saldo atual de dívidas e poupança. Sem esse diagnóstico, você fica no escuro. Ao terminar, você terá duas informações essenciais: quanto sobra todo mês
e qual é o seu ponto de partida. Segundo passo, faça uma reserva de emergência simples. Antes de atacar investimentos mais arriscados, construa uma reserva que cubra pelo menos 6 meses das suas despesas mais essenciais. Se você já tiver dívidas de alto juro, o ideal é equilibrar, juntar uma reserva mínima enquanto começa a pagar dívidas prioritárias. Essa reserva evita que, ao primeiro imprevisto, você precise desfazer investimentos em momentos ruins. Terceiro passo, a eliminação e gerenciamento de dívidas. Se possível, priorize a quitação de dívidas com juros mais altos, ou use a estratégia que funciona para você, seja a bola de neve, que prioriza a dívida de menor valor, ou a avalanche, que prioriza a dívida de maiores juros. A dívida cara corrói o seu potencial de gerar renda passiva, mais do que qualquer rendimento de investimentos. O quarto passo é criar o hábito de investir, mesmo que pequeno. Separe uma quantia fixa todo mês. Pode ser 50, 100, 200 reais. O importante é a repetição. Automatize esse depósito no dia em que recebe o salário, antes de gastar com qualquer outra coisa. A automação vence a intenção. Com o tempo, aumente esse valor conforme a sua renda e seus objetivos. Quinto passo, aprenda o básico antes de aplicar. Não é preciso virar especialista, mas entenda o essencial, a diferença entre renda fixa e renda variável, o que são fundos, como funcionam dividendos e IFIs, riscos e liquidez. Consuma um conteúdo confiável, compare produtos e não entre em modinhas. O conhecimento reduz a chance de erro e ajuda a escolher veículos coerentes com a sua fase de vida. O sexto passo é diversificar, mas sem paralisia. Não coloque tudo em um único ativo, por medo ou por pressa. A diversificação reduz o risco. Combine investimentos financeiros, algum esforço digital e, se fizer sentido, um ativo físico pequeno, mas evite paralisação por excesso de opções. Comece com 2 opções e vá expandindo. O sétimo passo é reinvestir os retornos no início. Enquanto você não precisa do fluxo para viver, reinvestir dividendos, aluguéis ou lucros acelera o crescimento do capital por efeito composto. Só depois, quando o objetivo for viver de renda, comece a usar parte desses fluxos como consumo. E por último, monitore, ajuste e proteja. Faça uma revisão simples a cada trimestre. Como está o saldo? Qual a performance relativa à sua meta? Existe algum risco novo? Ajuste as alocações quando necessário, mas evite operar por impulso. Como já comentamos, o mercado vive de ciclos e você, inclusive, pode usar desses ciclos para se beneficiar, comprando ações com desconto e aproveitando oportunidades na renda fixa. Quando a gente fala em liberdade financeira, sempre surge a dúvida: mas afinal, quanto dinheiro eu preciso ter investido para poder viver somente de renda passiva? É aí que entra a famosa regra dos 4%, um conceito clássico usado por planejadores financeiros do mundo inteiro para calcular quanto patrimônio você precisa acumular para viver apenas dos seus rendimentos, sem deixar o dinheiro acabar. Essa regra surgiu de um estudo de professores de uma universidade dos Estados Unidos. Eles analisaram décadas de dados da bolsa, inflação e rendimentos de investimentos para descobrir uma taxa de saque segura, ou seja, o percentual que você pode retirar todo ano de uma carteira diversificada, sem correr um grande risco de ficar sem dinheiro. E o número encontrado foi 4% ao ano. Isso quer dizer que, se você tem um portfólio bem montado, equilibrado entre renda fixa e variável, você pode sacar 4% do valor total por ano. Assim, o patrimônio tende a se manter estável por cerca de 30 anos ou mais. Imagine que você queira uma renda passiva de R$ 5.000 por mês, o que dá 60 mil por ano. Você precisa descobrir qual valor investido renderia esses 4%. Basta fazer uma conta simples: 60 mil dividido por 0,04, o que resulta em 1,5 milhão. Ou seja, para viver de renda passiva de 5 mil por mês, você precisaria ter um patrimônio de cerca de 1,5 milhão, bem investidos. Mas é importante entender alguns pontos. Isso não é uma garantia, é uma referência. Ela foi baseada em um cenário americano, com inflação e rendimentos médios de lá. Aqui, onde as taxas de juros e inflação são diferentes, essa taxa deve ser ajustada. Mesmo assim, muitos planejadores consideram algo entre 4% e 5% ao ano, como um parâmetro realista, dependendo da carteira. Outro ponto importante é que o rendimento não vem só de juros ou dividendos, vem também da valorização dos ativos ao longo do tempo. A ideia é que, mesmo retirando uma parte dos rendimentos, o restante do
todo o patrimônio continue crescendo, mantendo o poder de compra. Renda passiva não é sobre ganhar dinheiro dormindo, é sobre ter liberdade acordado. O segredo não está em quanto você ganha, mas em quanto você consegue manter e multiplicar com inteligência. Não importa se você começa com 50, 500 ou 5 mil reais. O que importa é a direção. Cada pequeno aporte, cada reinvestimento e cada mês de constância te aproxima do momento em que o seu dinheiro começa a gerar mais do que o seu esforço. Então, se hoje você está começando do zero, não se subestime. A liberdade financeira não é um prêmio para poucos, é uma construção possível para quem entende o jogo e joga com estratégia. Comece pequeno.